Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Como é bom nós estarmos juntos mais uma vez, logo cedo da manhã, para buscarmos a presença do nosso Deus. E eu quero convidar você, meu amado, minha amada, eu quero convidar a sua família, a amada igreja e a você que nos assiste para, nesse momento, acalmar o nosso coração, apresentar o nosso coração diante do Senhor em oração. Então quero convidar você a orar, a curvar sua cabeça e nesse momento você venha pedir perdão pelos seus pecados, você venha se derramar na presença do nosso bom Deus e também orar pelo culto desta manhã, pedindo para que Deus venha falar conosco através dos louvores, através da adoração e principalmente que Deus venha falar conosco através do estudo bíblico desta manhã, que eu tenho certeza que vai nos abençoar e nos edificar de uma maneira poderosa. Então convido você, vamos orar, curve sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus, amado e querido Pai, nós queremos te louvar por mais uma manhã. Nós queremos te adorar por mais um momento precioso que o Senhor nos reserva, que o Senhor nos proporciona. Esse momento na sua presença, ó Deus, pedimos que o Senhor venha falar conosco, ministrar os nossos corações, mas antes disso, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, queremos te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós fizemos que não agradou ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado pela tua misericórdia, porque ela se renova a cada dia, ela se renova a cada manhã. Pai, muito obrigado pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos deu a vida eterna, nos deu a salvação, que é a maior bênção que um ser humano poderia ter. Pai, Senhor, abençoa o culto desta manhã, fala conosco, ministra aos nossos corações de maneira maravilhosa, Pai. Oh Deus, por favor, que os louvores a serem cantados, entoados, venha falar aos nossos corações, venha ministrar a paz, a alegria. Senhor, por favor, eu peço para que todo aquele que está com seu coração aflito, preocupado, que o Senhor venha trazer nesse momento um refrigério, Pai. Oramos também pela aula que será ministrada pelo nosso querido pastor Robson, que mais uma vez o Senhor use-o de forma maravilhosa e poderosa. Senhor, estamos aqui na expectativa de sermos abençoados, de sermos edificados, que milagres de toda sorte, Senhor, venham acontecer nas nossas vidas. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, cada vez mais, em nome de Jesus. E por fim, Senhor, nós te pedimos para que em breve possamos estar juntos novamente, congregados, unidos, Pai, que em nome de Jesus tudo isso venha passar o quanto antes, para que a igreja novamente, Senhor, venha se reunir. E como vai ser maravilhoso o nosso encontro. Pai Santo e querido, assim nós oramos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus amados. Eu convido você agora a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 40. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos do Salmo 40. É um salmo que fala sobre livramento, é um salmo que fala também sobre louvor a Deus. Eu quero convidar você para juntos nós lermos o Salmo 40. Deduzo que todos já tenham aberto aí as suas respectivas Bíblias. E o Salmo 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor
ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém, queridos? Então, é com esse salmo que eu convido você a louvar a Deus com alegria, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos louvar, irmãos, com muita alegria nessa manhã. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Canta! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então a nossa alma, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Cante, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em... Por causa do que Cristo fez na cruz, a gente se alegra em sua luz. Quão grandes são as obras do Senhor, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorifica
glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Vamos àquela velha e boa música cristã. Vamos falar de um medley, né? Vamos cantar como a gente faz aqui no templo, com todos os irmãos. Se isso não for amor. Vamos louvar, irmãos. Deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido do Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, cante na sua casa. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e
pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Divino companheiro nu, tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipaste toda sombra. Já tenho luz, já tenho luz, a luz do amor. Fica, Senhor, fica conosco. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, fica, Senhor. Fica com a tua igreja, Senhor. Fica com os meus irmãos que estão nos seus lares, com suas famílias, como o Senhor tem feito até hoje, até agora, cuidado, abençoando, porque o Senhor é o nosso Salvador. Não vejo a hora da gente estar aqui, irmãos, de mãos dadas, cantando esse louvor, aguardando a volta do Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir
o encontro triunfar, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória. Canta, irmão. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Eu queria pedir para você aí na sua casa, com a sua família, segura na mão do outro e vamos cantar glória, glória, glória ao Senhor, numa só voz. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da nossa fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da nossa fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da nossa fé. Aleluia, glórias ao Senhor, o autor da nossa fé. E eu convido você nesse momento a exercer a sua fé, orando. Então quero convidar você, meu amado, minha amada, a orar uns pelos outros. Convide a pessoa que está do seu lado e ore por essa pessoa, que essa pessoa também venha orar por você. Por isso é importante que cada um faça o seu pedido de oração, apresentando aí as suas respectivas petições e orar uns pelos outros. Quero lembrar também nesse momento para que os amados continuem orando pela igreja, pelos pastores, pelo corpo diaconal, pelos líderes, pela membresia, continuar orando pelo nosso país, pela nossa cidade, continuar orando para que em nome de Jesus Deus continue intervendo para que essa pandemia, para que toda essa crise na área da saúde, irmãos, venha a terminar, para que a gente possa estar juntos novamente, reunidos. Eu creio que está mais perto do que longe. Breve nós estaremos juntos. Peço que você também ore pela vida do pastor Pedro, intercedendo por ele, pela sua família, pela saúde dele. Ok, queridos? Convido você a orar nesse momento. Curve sua cabeça e ore com a pessoa que está do seu lado. Vou dar um tempo para que você ore com essa pessoa e aí nós estaremos juntos orando em uma só voz por esses pedidos que eu acabei de colocar para os amados. Vamos orar em nome de Jesus.
Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela vida do nosso irmão. Que o Senhor esteja sustentando e abençoando a vida dele, a família dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse pedido que foi feito, que foi apresentado, Senhor, que Tu venhas intervir. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada um de nós, sabe as nossas necessidades, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio, e nada foge ao Seu controle. Nós sabemos disso e cremos nisso. Cremos nessa verdade absoluta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos assistido a cada dia, a cada semana, a cada mês, e o Senhor continuará fazendo isso, Pai. Que milagres venham acontecer no seio da Tua igreja, na vida dos irmãos, nas famílias, Senhor, aqui presentes, para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos agora apresentar ao Senhor, ó Pai Santo e querido, toda essa situação que todos nós estamos vivendo. É uma situação única, nenhum de nós havíamos passado por tudo isso. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja intervindo ainda mais, para que isso tudo venha a terminar, isso tudo venha a passar, para que possamos nos reunir, nos congregar, Pai amado. Senhor, por favor, que o milagre venha a acontecer em nome de Jesus. Oramos pelo nosso país, que o Senhor venha também com a sua mão poderosa estendida sobre o nosso país. Senhor, por favor, que o Senhor venha dar cabo dessa crise política, dessa crise econômica, que o nosso país volte a crescer, volte a se desenvolver, Pai. Senhor, nós confiamos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Oramos pela nossa cidade, Campina Grande, pedimos para que, ó Deus, os casos venham diminuir, Pai amado, e que a nossa cidade ela venha aos poucos voltar ao seu funcionamento normal. Oh Deus, esperamos por isso. Oramos também pelo nosso querido pastor Pedro, Senhor, que o Senhor visite teu servo, teu filho, a família dele, que o Senhor esteja sustentando, Pai, esse teu filho, em nome de Jesus, que tem passado momentos delicados na sua saúde. Senhor, restaura a saúde do pastor Pedro, nós te pedimos assim, Senhor. Deus, obrigado, porque sabemos que o Senhor está atento a cada oração, a cada pedido, e que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor continue a nos assistir, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero convidar você para que você continue louvando a Deus desta feita com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Eu quero me valer de uma passagem bíblica lá em Provérbios capítulo 3. Eu quero ler os versos 9 e 10. Deixa eu abrir aqui, Provérbios capítulo 3. É uma passagem que fala diretamente sobre esse momento pelo qual nós vamos participar, momento de dizimar, momento de ofertar, que é um momento bíblico, é um princípio que o Senhor estabeleceu para a receita da sua igreja. Então, Provérbios capítulo 3, irmãos, os versos 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Veja que a palavra do Senhor ela é bem clara com relação a essa questão espiritual de dizimar e ofertar. Nós devemos honrar o Senhor, e para nós, irmãos, é um privilégio poder participar desse momento altamente espiritual. Quando nós fazemos isso, percebam vocês que o texto também diz que há uma bênção do Senhor, há uma bênção que transborda nas nossas vidas, paz, alegria, enfim, a bênção do Senhor está estendida sobre nós, está derramada sobre as nossas vidas. E eu oro para que você continue experimentando dessas bênçãos do nosso Deus, amém? Então,
nós louvamos a Deus pela sua fidelidade, nós louvamos a Deus pelo seu entendimento. Você que ainda não entende, experimente, faça prova com o Senhor neste sentido, e eu tenho certeza que Deus vai lhe surpreender quando você assim o fizer, tá? Está aparecendo aí a conta da nossa igreja, e aí você pode estar fazendo a transferência bancária, você pode anotar aí no banco, fazer o depósito, você pode vir aqui na igreja. Nós estamos com a igreja aberta nas terças-feiras e nas quintas-feiras, plantão pastoral. Então pode vir para conversar conosco e também para entregar o seu dízimo, se assim você achar melhor. Então, querido, louve ao Senhor, que Deus te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado, obrigado, 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 Jesus. Agradeça ao Senhor aí no seu lar. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, 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 Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo, pela tua bondade, pela tua prosperidade, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração, para a tua honra e para a tua glória. Assim nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, louvado seja o Senhor por tudo. Eu quero convidar você para a nossa aula nesta manhã. O pastor Robson, nesta manhã, está começando uma nova série. Essa série, nós teremos aí 2 ou 3 mensagens, e essa série é um estudo onde o pastor Robson estará falando sobre a igreja nos dias de hoje do século 21, relacionando aí os problemas que envolvem o pastoreio, relacionando os problemas que envolvem a membresia e relacionando também os problemas que envolvem a igreja como um todo, a comunidade da fé. Então é uma série imperdível. Você que quer entender a responsabilidade do pastor, a responsabilidade do membro, você quer entender a responsabilidade da igreja como reino de Deus, então essa série eu convido você a assistir, e eu tenho certeza que nós
melhor dizendo, porque eu me incluo também, nós seremos ricamente abençoados. Então fique aí com o pastor Robson, abra o seu coração e a sua mente e que Deus te abençoe, meu irmão. Olá, irmãos, graça e paz. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja recebendo graça da parte de Deus. Nós temos orado ao Senhor, intercedido a Deus pela sua vida, pedindo que Deus lhe ajude nesses dias que nós estamos vivendo. Aqueles que estão acompanhando a sequência de aulas que a gente está dando na escola bíblica, percebeu que primeiro nós falamos sobre a igreja como sendo o relógio de Deus. Depois nós fizemos uma sequência de 7 aulas falando sobre a esquecida salvação em nossos dias. E hoje nós vamos falar sobre a igreja no século 21. Então nós estamos seguindo uma sequência lógica de assuntos que têm sido tratados acerca da igreja, acerca da nossa vida, acerca do reino de Deus. Por isso, o tema da nossa aula hoje é a igreja no século 21. Onde termina o reino de Deus e começa o reino dos homens? E onde termina o reino dos homens e começa o reino de Deus? Esse é um assunto muito atual e também muito importante, porque muitas pessoas perderam a noção, ou talvez nunca tiveram a noção do que de fato é uma igreja nos moldes bíblicos. E diante disso, a gente tem enfrentado uma série de problemas na igreja contemporânea. Na verdade, esses problemas que nós enfrentamos hoje não são novos. Eles têm sido enfrentados desde que a igreja foi inaugurada. E por isso nós encontramos uma série de problemas relacionais, problemas de convivência, problemas espirituais, sociais, dentro da igreja, quando nós estudamos, por exemplo, Coríntios, Gálatas, Efésios, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E por isso nós precisamos, em primeiro lugar, desmistificar uma ideia muito comum, muito popular que se tem sobre a igreja primitiva. Porque diante das crises que nós temos enfrentado na igreja em nossos dias, muita gente diz assim: bom mesmo é se nós fôssemos como a igreja primitiva. E as pessoas que dizem isso, talvez elas digam isso na sua inocência, pela falta do saber, pela falta de conhecimento acerca da igreja primitiva. Elas acham que a igreja primitiva não tinha nenhum problema. E isso não é verdade. Então nós precisamos desmistificar uma ideia muito popular acerca da igreja primitiva e entender que a igreja primitiva tinha os mesmos problemas que nós. Por isso, as orientações do Novo Testamento que são dadas para eles também são as mesmas orientações que o Novo Testamento dá para nós, para cada um de nós. Por isso, nós precisamos aqui, já como entrada da nossa aula, partir de 2 textos bíblicos. O primeiro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: que esses irmãos da igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós temos aqui o ponto inicial após a inauguração da igreja, e a gente precisa lembrar disso, né? A igreja não começa em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, o Pentecostes, é a inauguração da igreja. Mas a igreja já tinha começado desde o Antigo Testamento, porque afinal de contas, o que é a igreja? É o agrupamento, é a reunião de todas as pessoas que são salvas. A palavra igreja vem de um termo grego que tem um duplo significado. O primeiro significado é assembleia, é o ajuntamento de pessoas, a reunião
de pessoas que estão ali para louvar a Deus. O segundo significado de igreja é chamado para fora, ou seja, nós fomos chamados para fora do mundo para viver para a glória de Deus. Nós fomos chamados também para fora das quatro paredes para anunciar a verdade da palavra de Deus nesse mundo, o mundo que jaz no maligno. Então, quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 42, nós encontramos ali inicialmente, no período pós-inauguração, uma igreja fervorosa, de fato. Uma igreja que estava perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então era uma igreja que se reunia com frequência. Essa igreja se reunia com o intuito básico de estudar as Escrituras, é a doutrina dos apóstolos, com o intuito de ter comunhão, com o intuito de participar da ceia e a prática da oração. Então perceba que inicialmente aqui o que nós temos são esses 4 propósitos básicos para a igreja, que é se fortalecer na doutrina. Irmão, a doutrina é o que sustenta a gente. Pessoas que não têm um bom conhecimento doutrinário da Sagrada Escritura, elas terão uma prática de vida equivocada. E quando eu falo doutrina, eu não estou me referindo a usos e costumes. Isso aí é outra coisa. Isso diz respeito à cultura de um determinado grupo, tá? E aqui o texto não faz menção à cultura, faz menção à doutrina. Doutrina é algo que diz respeito ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento de quem é Jesus, ao conhecimento de quem é o Espírito Santo, ao conhecimento propriamente dito daquilo que nós chamamos na teologia de eclesiologia, ou seja, é a doutrina da igreja. O que é a igreja? Quais os propósitos de Deus para a igreja? O que é que Deus deseja para a igreja? Nós precisamos estudar isso. Nós precisamos compreender isso. Veja que nessa sequência de aula que nós temos dado nesse tempo de quarentena, aqui a Escola Bíblica Virtual, nós tratamos da igreja nos dias de hoje, falamos um pouquinho sobre o propósito da igreja e a escatologia para os nossos dias, fizemos um estudo básico sobre isso. Depois falamos sobre a doutrina da salvação relacionada à vida da pessoa na igreja. E agora vamos falar sobre a igreja propriamente dita em nossos dias, a igreja no século XXI. Então é muito importante nós entendermos as raízes da nossa fé, os fundamentos da nossa fé, para que, proposital ou não, a gente não distorça o sentido da igreja, o sentido que Deus propôs para a igreja. Então a gente precisa entender de fato o que é a igreja, para não correr o risco de começar a trazer coisas do mundo para a igreja, achando que isso é necessário para agradar a Deus ou para nos satisfazer. Então nós precisamos seguir nesse estudo que vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a firmar as nossas convicções na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Tá? Então o texto de Atos 2,42 é a porta de entrada para o nosso estudo. Né? A igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, é a ceia, na comunhão e nas orações. Doutrina, expliquei agora há pouco. Se você pegar um livro de teologia sistemática, você verá, por exemplo, a coleção das doutrinas bíblicas. Doutrina da palavra de Deus, doutrina de Jesus, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina do pecado, a doutrina do homem, doutrina dos anjos, e aí se divide em 2 classes, anjos bons e anjos maus, angelologia e satanologia e demonologia, é o estudo que a Bíblia faz sobre anjos, sobre o ser de Satanás e o ser dos demônios. Depois vem doutrina da igreja, aí vem escatologia, a doutrina da salvação, soteriologia, e escatologia, que é a última doutrina estudada
que é a doutrina das últimas coisas. Então, hoje nós estamos aqui, nesse tempo, nós estudamos um pouco de soteriologia e agora estamos em eclesiologia aplicada aos nossos dias. O que é a igreja? Qual o propósito de Deus para a igreja? Um segundo texto muito interessante a ser estudado está no Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então perceba que o Salmo 133, escrito bem antes do texto de Atos dos Apóstolos, ele está em concordância com aquilo que Atos dos Apóstolos nos mostra. Para que uma igreja esteja dentro dos propósitos que Deus estabeleceu, é necessário que essa igreja esteja fundada, firmada na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na ceia. Por quê? Porque a ceia é um momento em que nós não apenas lembramos do que Cristo fez, mas de quem Cristo é, das promessas de Cristo para o futuro e do que pode acontecer com a nossa vida naquele momento. A ceia também é um chamado ao autoexame e à convicção da sua vida, ao exame da sua vida. Como você tem vivido, em quais coisas você tem pensado, o que é que tem saído da sua boca, de que forma você tem se comportado. Então a ceia é um momento crítico entre os cultos que nós fazemos, porque nos coloca nesse momento no qual nós somos confrontados. Nós somos desafiados diante de Deus a examinar a nossa própria vida. Depois a comunhão, que é um fator primordial na igreja. Nós acabamos de ler o Salmo 133, Atos capítulo 2, versículo 42 também nos diz isso, que a igreja perseverava em comunhão. Comunhão é não apenas estar junto. Algumas pessoas podem estar juntas, mas com intenções diferentes. E é por isso que a comunhão não é o ponto de partida da igreja. O ponto de partida da igreja é a doutrina dos apóstolos. Então a comunhão entre os irmãos deve estar submissa à doutrina dos apóstolos. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas podem estar juntas, podem estar inclusive com o mesmo propósito, e esse propósito pode ser errado. A gente precisa lembrar, por exemplo, da Torre de Babel. Na Torre de Babel, todo mundo estava junto, todo mundo se dava bem, todo mundo tinha o mesmo alvo, o mesmo objetivo, mas tudo aquilo estava fora da vontade de Deus. Então, estar junto, se dar bem, ter o mesmo objetivo, não significa estar na vontade de Deus. Lembre da Torre de Babel. Nós precisamos estar juntos? Sim, é claro, isso é um princípio bíblico, né? É na unidade que Deus ordena a sua bênção. Nós precisamos ter o mesmo propósito? Sim, precisamos ter o mesmo objetivo. Caso contrário, ninguém vai chegar a lugar algum. Nós precisamos ter o mesmo alvo, nós precisamos trabalhar para alcançar o mesmo objetivo, para conquistar a mesma coroa. Mas o terceiro ponto, nos faz entender que tudo isso precisa estar submisso àquilo que Deus determinou. Então não é apenas estar junto, não é apenas se dar bem, não é apenas gostar uns dos outros. É colocar todas essas coisas debaixo do crivo da Sagrada Escritura. Por isso é tão importante a doutrina. Então, com base nisso, nós temos vivido hoje uma confusão de propósitos acerca da igreja. Por isso que tem pessoas que estão na mesma igreja, mas têm alvos e objetivos diferentes, têm propósitos diferentes. Porque tem alguém, por exemplo, que está trabalhando com pregação e essa pessoa tem um objetivo.
E tem outro que está trabalhando com evangelização e essa pessoa tem outro objetivo. E tem outro que está trabalhando com louvor e tem outro objetivo. Veja, o grupo de louvor está todo junto. Todo mundo quer a mesma coisa, mas isso que o grupo quer não está na vontade de Deus. Tem um grupo que está junto evangelizando. Todo mundo se dá bem, mas o que eles estão fazendo, a maneira como eles estão desempenhando esse serviço sagrado, não está agradando a Deus. Outro grupo também está empenhado na pregação. Mas a maneira como o serviço de pregação tem sido realizado para Deus também não está agradando ao Senhor. Quando se mistura a pregação com mensagem de psicologia, de filosofia, com, enfim, uma série de coisas que não tem relação com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus não está sendo exposta. Então perceba, mais uma vez, que não é apenas estar junto, não é apenas se dar bem, não é apenas gostar um do outro. É colocar todas essas coisas dentro da linha de trem que Deus estabeleceu, dentro do trilho que o Senhor já determinou. Então existe hoje uma confusão de propósitos, de objetivos na igreja. E é por isso que a igreja tem andado de uma forma cada vez mais tumultuada, de uma maneira cada vez mais confusa. Porque, inclusive, muitos pastores não têm compreendido qual o propósito bíblico para a igreja. Então eu quero começar falando aqui sobre louvor. Louvor que é um dos pontos hoje mais destacados na igreja. É uma das coisas que mais chama a atenção, né? Eu tenho acompanhado durante esse período de quarentena alguns pastores, por sinal muito bons, homens de Deus, piedosos, tementes, excelentes expositores da Sagrada Escritura. E esses homens vão fazer suas lives, e suas lives às vezes não têm uma audiência tão grande quanto aquelas lives realizadas por cantores gospel. E o que isso quer dizer? Isso nos mostra algumas coisas que são um fenômeno da nossa cultura, da nossa geração. As pessoas estão muito mais interessadas naquilo que elas sentem, naquilo que lhes faz sentir bem, do que propriamente na revelação da Sagrada Escritura. É por isso que tanta gente se sente incomodada com a exposição da palavra de Deus. Elas acham, elas entendem que a exposição da palavra de Deus não é suficiente. Deve haver algo a mais. Por quê? Porque essa é uma síndrome da nossa cultura. Os alemães chamam isso de Zeitgeist, que é o espírito da época. Então, o espírito que paira na nossa época, o sentimento, né, que predomina em nossa sociedade, em nossa cultura, e eu preciso dizer, nossa cultura hoje é globalizada. A internet nos linkou, a internet nos deixou ligados em todas as regiões do mundo. Aquilo que acontece, eu ia dizer na China, mas na China não, que eles escondem informação, né? Eles esconderam aí a crise do coronavírus durante 1 mês, quase 2 meses. Coreia do Norte do mesmo jeito. Mas, de forma geral, aquilo que acontece do outro lado do mundo, em poucos minutos nós estamos sabendo aqui. Então nós temos assimilado essa cultura que tem se tornado uma cultura global, daí a palavra globalização. Nós temos assimilado essa cultura e ela tem feito com que a gente sofra com algumas síndromes. E uma dessas síndromes é a síndrome do hedonismo, que é a busca pelo próprio prazer. E isso está na igreja. Então, algumas pessoas não gostam da exposição da Sagrada Escritura porque para elas isso não produz prazer. Para elas isso não produz contentamento. Diferente da música, porque a música tem um teor sentimental. Agora nós precisamos entender que isso não é novo. Na aula de hoje eu vou estar fazendo a citação de vários livros, vocês estão vendo aqui,
a indicação de vários livros. Eu recomendo que você compre esses livros, que você leia, para você poder ter um entendimento, uma compreensão mais apurada da verdade dos fatos, de tudo aquilo que nós estamos tratando hoje. Então, por exemplo, nesse livro, esse livretozinho aqui, um livrinho muito bom, Adoração ou Show, do Paul Basden, ele nos fala acerca de alguns estilos de culto. São 6 estilos de culto que têm sido adotados por muitas igrejas hoje. E todos eles relacionados com a música. E na página 14, o Paul Basden diz o seguinte: conforme a adoração em Israel, ele está se referindo à adoração aqui do Antigo Testamento. Conforme a adoração em Israel amadurecia e se expandia, a idolatria e a imoralidade espreitavam na escuridão. As pessoas preferiam adorar falsos deuses, feitos por elas mesmas e que podiam ser vistos e manipulados, a prestar culto ao Deus único e verdadeiro, a quem não podiam controlar. O que é que Paul Basden está dizendo aqui, em outras palavras? Que uma das coisas que o ser humano sempre fez, desde o Antigo Testamento, foi tentar manter o controle das coisas, transformar as coisas à sua imagem e semelhança, e não a imagem e semelhança de Deus. Tem outro livro muito bom, né, muito bom, e eu recomendo, Você se torna aquilo que adora. Né? E é o que Paul Basden está dizendo aqui no livro Adoração ou Show. Por quê? As pessoas estavam tentando manipular a música para que a música falasse aquilo que elas queriam ouvir. E esse é um problema que ocorre desde o Antigo Testamento. E ele chama isso de adoração falsa, de idolatria. E é o que acontece hoje. Quando muitas pessoas cantam de forma vibrante até, de forma contagiante, inclusive, mas esse conteúdo não é bíblico. Lembra de Atos 2:42? A primeira coisa que é dita lá, doutrina dos apóstolos. Muita coisa que tem sido cantada na igreja e fora da igreja não tem relação com aquilo que a Sagrada Escritura revela, com aquilo que a Sagrada Escritura diz. Então, o ideal da música na igreja é que ela revele de forma cantada aquilo que a Bíblia diz. A música não é inspirada. Nós precisamos ter cuidado com isso também. Nós não podemos esperar também inerrância da música. Não, inerrante é a palavra de Deus. Então, vez ou outra, nós vamos encontrar uma certa falha, um certo erro numa música cantada. Por quê? Porque essa música, por melhor que ela tenha sido intencionada, ela contém falhas porque foi feita por um homem. Então, vez ou outra, você encontra aqui uma deficiência, uma carência, um erro, uma falha numa música, tá? Mas o geral é que a ideia central esteja na Bíblia. Que nós possamos cantar a Bíblia. Então nós temos agora, como eu acabei de expressar, uma confusão que é gerada hoje dentro da igreja com relação à música, com relação ao propósito da música, né, que tem um objetivo central de adorar a Deus. A música não foi deixada para satisfazer o homem. A música que nós cantamos, ela não é cantamos na igreja. Ela não é produzida para fazer o homem se sentir bem. Algumas pessoas dizem assim: eu não gosto daquela música. Por que você não gosta? Por causa do ritmo, sabe? Por causa da melodia. Eu não gosto. Mas a música não foi feita para agradar você. A música foi feita para agradar a Deus. A música foi feita para falar sobre quem Deus é. Essa é a música que adora a Deus. O culto não foi feito para a satisfação do homem. O culto foi feito para a adoração a Deus. Quem tem que estar feliz ou não com o culto é Deus, não é o ser humano. Quem tem que gostar ou não da música é Deus, não é o ser humano.
Então nós precisamos entender que hoje nós estamos sofrendo essa síndrome, né, de abstinência hedonista. Algumas pessoas só querem fazer algo se esse algo lhe produzir prazer, contentamento. Ela tem que se sentir bem para poder adorar a Deus. Quando, na verdade, o texto de Salmos nos ensina que nós devemos tributar a Deus o louvor. O que significa tributar? Tributar é um tributo, é um imposto que você paga. Em outras palavras, o louvor, que foi o próprio Deus que estabeleceu, o louvor não é um favor que você está fazendo a Deus. O louvor não é algo que você deva fazer, que você deva oferecer a Deus apenas porque se sente bem. Não, o louvor é uma dívida. Nós devemos a Deus o louvor. E quando nós louvamos ao Senhor de forma bíblica, nós estamos pagando a Deus esse tributo. Essa é uma das marcas do louvor bíblico que nós precisamos entender, né? Infelizmente, muita gente tem cantado muita bobagem por aí. Muita gente tem cantado, inclusive heresia. Muita gente tem cantado para se satisfazer. Muitas pessoas têm usado a música para serem vistas. Elas querem ser elogiadas, elas querem ser reconhecidas. Elas têm um problema, eu não sei se é um déficit emocional, eu não sei se é uma síndrome ou um complexo de inferioridade, mas elas têm uma necessidade de autoafirmação. E têm usado o louvor, a adoração, para se autoafirmar, para serem vistas, reconhecidas, elogiadas, para as pessoas dizerem assim: olha como fulano de tal é bom, olha como fulano de tal é boa, olha só como canta bonito, meu Deus, que voz! E elas têm usado o louvor que deve ser dado a Deus para tentar, de alguma maneira, destacar, para tentar, de alguma maneira, salientar uma marca boa que ela tem, uma qualidade que ela possui. E tudo isso está errado. Isso é a distorção do louvor. Quando se faz isso no louvor, quando se faz isso na música que é oferecida a Deus, nós estamos transformando a música em um objeto de idolatria. É um ídolo que não é visto, mas que é construído. Quando, na verdade, o ídolo ali não é apenas a música, o ídolo ali é o cantor, é um instrumentista. E a música é apenas um meio de atrair a atenção das pessoas para que as pessoas adorem o cantor, para que as pessoas adorem o instrumentista. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque nós temos hoje uma síndrome religiosa de falsa adoração. Precisamos ter cuidado com isso. Um segundo problema que nós enfrentamos hoje é uma confusão de propósito, é acerca do aconselhamento. Nós estamos falando aqui do pastor como conselheiro e eu quero indicar então esse livro, O Pastor e o Aconselhamento, publicado pela editora Fiel, que faz parte de uma série, né, que foi iniciada pelo pastor Mark Dever, da igreja Capitol Hill, nos Estados Unidos, quando ele escreveu o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Eu vou falar sobre esse livro também daqui a pouco. Bom, esse livro aqui é muito bom porque ele estabelece princípios para o aconselhamento, né? Muita gente hoje, quando procura um pastor para buscar aconselhamento desse pastor, muitas pessoas imaginam, muitas pessoas esperam encontrar na clínica pastoral, encontrar no atendimento pastoral um psicólogo. E nós precisamos entender que pastor não é psicólogo. Então eu quero aqui já de cara estabelecer uma diferença entre os papéis aqui. Assim como um psiquiatra não é um psicólogo e também não é um neurologista. Psiquiatra é uma coisa, psicólogo é outra e neurologista é outra. Muita gente faz confusão achando que é a mesma coisa e não é.
eles têm papéis diferentes, a execução da sua profissão é diferente, muito embora existam algumas familiaridades, mas são profissionais de áreas distintas. Existe sim uma interatividade entre um e outro, sim, existe, mas são profissionais que têm um objetivo diferente. Assim como o historiador não é o arqueólogo e um arqueólogo não é historiador, assim como um personal trainer não é um fisioterapeuta e um fisioterapeuta não é um personal trainer, um pastor não é psicólogo, pastor não é coach, pastor não é animador de púlpito. Essa ideia aqui no Brasil de que o pastor seria um psicólogo em potencial é uma ideia falsa que foi produzida aqui no Brasil, que foi disseminada aqui no Brasil, especialmente por causa do senhor Silas Malafaia. O pastor, o senhor Silas Malafaia, passou muito tempo pregando na televisão, dizem no período áureo do seu ministério, ensinando que o pastor era um psicólogo, quando na verdade não é. O exercício do ministério pastoral é diferente do exercício da profissão de psicólogo. A menos que o pastor tenha feito um curso de psicologia, que ele seja um profissional formado na área, registrado no Conselho de Psicologia, aí é outra história, mas caso contrário, não. Quando alguém entra num gabinete pastoral querendo receber um conselho, essa pessoa não deveria receber um conselho psicológico. Ela deveria receber um conselho da parte de Deus, da palavra de Deus. E aqui nós precisamos entender uma outra coisa. Nós, pastores, precisamos ter muita sensibilidade e responsabilidade. Porque se no atendimento pastoral nós identificarmos que a pessoa tem algum tipo de distúrbio, que a pessoa tem algum tipo de deficiência, se a pessoa tem algum tipo de problema psicológico, o pastor deve encaminhar essa pessoa para um psicólogo. Ele precisa ser responsável com isso. Ele precisa ter a sua responsabilidade profissional também, assim como o médico. Às vezes alguém vai para um nutricionista, o nutricionista passa uma série de exames e quando as pessoas trazem os exames que o nutricionista vai examinar, ele detecta, ele vai diagnosticar que aquela pessoa tem uma deficiência cardíaca. O nutricionista não tem competência para tratar de um cardíaco. E o que é que o nutricionista faz? Ele vai encaminhar para um cardiologista. Alguém quando vai num psicólogo e o psicólogo detecta que é necessário a intervenção medicamentosa, ele vai fazer o quê? O psicólogo não pode receitar remédio. Então ele vai encaminhar normalmente para um psiquiatra, para que o psiquiatra possa avaliar o caso e receitar o medicamento adequado para aquela situação. Então, cada um na sua área, como se diz no ditado popular, cada macaco no seu galho. Então, muitas pessoas, às vezes, ficam frustradas e decepcionadas com o pastor, porque elas gostariam que o pastor fosse o seu psicólogo. Pastor, como eu disse e repito, a menos que tenha formação acadêmica para isso, pastor não é psicólogo. O pastor é um conselheiro? Claro que é, da parte de Deus. Então, pastores deveriam conhecer e conhecer muito bem a palavra de Deus. E a palavra de Deus cura as emoções? É claro e evidente que sim, cura emoções. A palavra de Deus traz conselhos de saúde física? Claro que sim. A palavra de Deus fala sobre saúde física, sobre saúde emocional e, sobretudo, sobre saúde espiritual. Nós poderíamos citar o texto aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
Então, os pastores deveriam orientar com a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23, perdão. Os pastores deveriam aconselhar com a palavra de Deus. Porém, se ele detectar que alguém tem um transtorno, que alguém tem um distúrbio de ordem psicológica, ele deve encaminhar para um psicólogo. E qual psicólogo deve ser recomendado pelo pastor? De preferência, um psicólogo que conheça a palavra de Deus. Um psicólogo que siga uma linha psicológica sadia. E aqui eu poderia citar, por exemplo, a teoria comportamental cognitiva ou cognitiva comportamental, né? Poderia citar aqui alguns exemplos, mas eu não vou entrar nessa área agora, porque nós poderíamos gerar algum tipo de polêmica desnecessária. Tá? Por enquanto, a gente ainda não vai falar de Sigmund Freud, pai da psicanálise, com a qual eu discordo completamente. Mas, enfim, no livro O Pastor e o Aconselhamento, os autores dizem o seguinte, na página 43. A morte de nós mesmos para o bem de outros exige envolver-nos nas aflições deles. Veja que coisa, eu vou repetir. A morte de nós mesmos para o bem de outros exige envolver-nos nas aflições deles. Jesus se colocou na posição necessária para simpatizar com pessoas fracas. E mais à frente, os autores dizem, e este mesmo fato se aplica aos pastores que servem ao rebanho de Deus. Eis aqui uma grande diferença entre um pastor e um psicólogo. No consultório de psicologia, você entra, vai pagar a consulta, o psicólogo vai conversar com você, vai ouvir você, vai começar a diagnosticar você, vai receitar para você uma terapia, alguns conselhos, vai dar algumas orientações. Se for um analista, normalmente ele fica calado, você vai falar mais do que ele, mas enfim, ele vai te orientar, vai te dar alguns conselhos. Depois que você for embora, quando você sai da porta para fora, o psicólogo não leva você no coração. O psicólogo não tem uma carga emocional de relação com você. É uma relação profissional. Ele te ouve, te orienta quando necessário, você vai embora e ele vai viver a vida dele. O pastor não. A morte de nós mesmos para o bem de outros exige envolver-nos nas aflições deles. Pastor de verdade se envolve emocionalmente, fisicamente, espiritualmente com a dor das ovelhas que o Senhor lhe confiou. O pastor sofre junto com a ovelha. O pastor aconselha, o pastor escuta as aflições, o pastor recebe os pedidos de oração. E quando a pessoa vai embora, o pastor leva essas pessoas no coração. O pastor leva essas pessoas na sua mente. O pastor traz essas pessoas no seu coração para casa, para a biblioteca. Algumas pessoas dizem assim, pastor, não pode ser esponja. Pastor, se desapegue, mas não se apegue tanto às pessoas. Quem faz isso são os psicólogos. E eu não estou dizendo, por favor, que os psicólogos estão errados. Não estou dizendo isso. O que eu estou mostrando é que, biblicamente, existe uma diferença de papéis. O pastor se envolve fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. O pastor levanta de madrugada para orar pelos membros. O pastor recebe as pessoas na sua casa, convida as pessoas para vir à sua casa. As pessoas se envolvem na vida íntima, na vida pessoal, familiar do pastor.
O pastor vai até a casa das pessoas. Existe uma relação de afeição entre o pastor e as ovelhas. Então, quando alguém diz, pastor, não se envolva emocionalmente, pastor, essa pessoa está pedindo para o pastor virar um profissional da fé. Essa pessoa está pedindo para o pastor passar a se comportar como um psicólogo. E, biblicamente, isso está errado. Esse é um pensamento equivocado. Então, existe hoje uma confusão sobre o propósito das coisas. Existe uma confusão sobre o propósito do louvor. Existe uma confusão sobre o propósito do pastor. Todo pastor deveria estar pronto para isso. Veja, o Evangelho de João diz isso. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Nós pastores, nós líderes, fomos chamados para isso. Infelizmente, dói muito, machuca muito. E eu não estou fazendo aqui um discurso de autocomiseração, sentindo pena, não é nada disso. Mas dói muito. Dói muito se sacrificar por alguém, levantar de madrugada para orar por alguém que passa o dia desprezando você. Dói muito amar sem ser amado. E como disse, ou como disseram os autores do livro, a morte de nós mesmos. O pastor, ele vai morrendo um dia de cada vez. É para o bem dos outros. E isso envolve, isso exige o envolvimento nas aflições dessas pessoas. Então, isso faz parte do chamado ministerial pastoral. E existe essa confusão porque, e nós veremos daqui a pouco, o que é que Deus fala no texto de Ezequiel, uma mensagem muito forte, Ezequiel capítulo 34, nós vamos ler daqui a pouco. Existe uma distorção muito grande sobre o papel do pastor em nossos dias. Exatamente porque também faz parte da profecia bíblica, quando o texto bíblico nos diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriará. Então, muitas pessoas estão vivendo com um amor frio e elas se sentem incomodadas quando elas percebem que existe alguém à sua volta, normalmente o pastor, que não está com um amor frio. E elas se aproximam do pastor para aconselhar o pastor na tentativa de esfriar o amor do pastor para que o pastor viva de forma equiparada àquilo que elas têm vivido também. E esse é um erro. Esse é um erro. O pastor precisa amar para ensinar as pessoas a amar. O pastor, o líder, não pode ser influenciado pela falta de amor dos outros. O líder, ele tem que preparar seu coração para morrer por causa desse amor. Esse é o chamado de Cristo. Esse é o chamado de Cristo. Uma outra distorção em nossos dias é com relação à primazia da palavra. E aqui eu quero recomendar esse livro excelente, é um clássico, Pregação e Pregadores, do pastor Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones era um médico que abandonou, ele desistiu da sua carreira profissional como médico, ele abriu mão da medicina para se dedicar ao exercício do ministério pastoral. Foi um pregador por excelência, um comentarista bíblico excelente. Um dos apelidos dele era o cirurgião da Bíblia. Ele cortava a Bíblia com uma precisão cirúrgica. E aqui eu quero recomendar esse livro, Pregação e Pregadores. Nesse livro, no início do capítulo 2, ele fala sobre a pregação da seguinte forma. Falando sobre o propósito da pregação, dizendo que é a tarefa primordial da igreja e, por conseguinte, do pastor da igreja. Em outras palavras, tudo que é feito na igreja
tudo que é produzido na igreja deve apontar para o púlpito. O pastor precisa ter essa consciência e os membros da igreja também. A coisa mais importante de uma igreja é o seu púlpito. Nos dias de hoje, algumas pessoas acham que a coisa mais importante na igreja é o trabalho social. Tem pastores que abriram mão do ministério pastoral e continuam sendo pastores. O que isso quer dizer? Eles deixaram de ser pastores bíblicos para se tornarem ativistas sociais, para se tornarem sociólogos, para se tornarem antropólogos, para se tornarem filósofos, sociólogos da fé, antropólogos da fé, filósofos da fé, ativistas sociais. O pastor não foi chamado para ser um ativista social. O pastor foi chamado para ser primordialmente um pregador da palavra de Deus. O ministério pastoral não se resume à pregação. Alguém pode pregar sem ser pastor, mas todo pastor tem que ser um pregador. E tem que ser um bom pregador. Porque esse é o principal papel do pastor. Tudo que o pastor faz deve ser voltado para a pregação. O ensino voltado para a pregação. O estudo voltado para a pregação. O aconselhamento voltado para a pregação. A manutenção da igreja voltado para a pregação. É o púlpito da igreja que tem que ser o centro da igreja. Eis a razão porque esteticamente e arquitetonicamente nós organizamos a nossa igreja de maneira que as cadeiras fiquem voltadas para o púlpito e o púlpito esteja no centro da igreja. É por isso que nós colocamos o pessoal que faz a música da igreja, o louvor da igreja, que não são levitas. Levita é uma denominação do Antigo Testamento para se referir àqueles que eram membros da tribo de Levi. Nós não temos nenhum judeu da tribo de Levi na igreja. Nós não temos levitas. Nós temos músicos, cantores, pessoas que louvam, pessoas que cantam para Deus. É por isso que nós colocamos os músicos, os instrumentistas, os cantores da igreja num patamar abaixo do púlpito, para transmitir esteticamente a mensagem bíblica de que a parte mais alta da igreja, a parte mais sublime da igreja, a parte principal, primordial da igreja é o púlpito. O púlpito está acima de tudo e de todos. Todas as coisas devem convergir para o púlpito, para a pregação. Nos dias de hoje, isso tem sido invertido, porque muitas pessoas colocam a música no mesmo patamar da pregação. E talvez seja por isso que tanto músico se sinta tão importante. Talvez seja por isso que tanto cantor queira receber tanto destaque, a tal ponto que muitos pastores, por não caminharem de forma bíblica, terminam gastando milhares e milhares de reais para convidar músicos para cantar na sua igreja, para convidar bandas para fazerem shows nos seus clubes religiosos de fim de semana. Então, Martin Lloyd Jones diz o seguinte: a tarefa primordial da igreja é a pregação, e por conseguinte do pastor da igreja. Por isso o pastor deve gastar muito tempo lendo, por isso o pastor deve gastar muito tempo estudando, para que ele possa ser um excelente pregador da palavra. Ele não pode se contentar em ser um bom pregador da palavra. Ele tem que buscar excelência na pregação da Sagrada Escritura. Mais à frente, Lloyd Jones diz o seguinte: agora, estou justificando essa proposição e faço-o particularmente por causa da tendência contemporânea, da tendência de nossos dias, de depreciar a pregação em detrimento de várias outras formas de atividade. E é verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: a tendência da nossa geração é prejudicar a pregação da palavra por causa de outras atividades. Algumas igrejas vão realizar seus cultos
e nos seus cultos, vamos chamar fulano de tal para dar uma saudação. Vamos chamar fulano de tal, vamos dar oportunidade para fulano de tal. Aí vamos chamar a banda tal, e vamos chamar o coral tal, e tem mais um irmão aqui. E preenche o culto com uma série de eventos e atividades que no final das contas é só para satisfazer aquelas pessoas, para fulano de tal não ficar magoado, não ficar chateado, porque não teve a oportunidade de falar. Tem gente que gosta de ser visto, não é verdade? Para não ficar chateado, então chama a pessoa. E aí, quando está faltando 20 minutinhos, 15 minutinhos, 10 minutinhos para terminar o culto, chama o pregador da noite. Está aqui o pregador para trazer a palavra. E aí, olha, irmão, você só tem, 5 minutinhos. Você só tem 10 minutos. Eu estou falando aqui de uma questão estrutural. Mas isso também acontece quando o pastor não se prepara adequadamente para pregar. Quando ele não lê como deveria ler. Quando ele não estuda como deveria estudar. Quando ele não está apto a fazer a exposição da Sagrada Escritura. Ele está envergonhando o Evangelho. Ele não pode esperar, um pastor que faz isso, um pregador que faz isso, ele não pode esperar ser honrado por Deus se ele não está honrando a palavra de Deus. Então nós precisamos entender a primazia da palavra de Deus, a primazia da pregação do Santo Evangelho durante um culto. Isso nos leva ao entendimento de outra coisa. Um culto a Deus não é formado apenas pela pregação. A pregação é a parte mais importante, mas não é a única. Um culto a Deus é formado biblicamente por 4 elementos. Louvor, lembra que eu falei no início? O louvor é uma dívida que nós temos, é um tributo que nós estamos pagando a Deus. O louvor está inserido no culto. Nós devemos chegar cedo no culto para oferecer a Deus um culto completo. Tem gente que só chega na igreja na hora da pregação. Está errado. Por quê? Você não está oferecendo a Deus um culto completo. Se você não está oferecendo a Deus um culto completo, como é que você espera que Deus lhe honre, lhe abençoe completamente? Não vai. Ofereça a Deus um culto completo. Tem gente que tem mania de chegar tão atrasado que até o culto online, que a pessoa assiste em casa, na sala da sua casa, ele começa a assistir atrasado. Até no culto online a pessoa chega atrasada, chega depois da hora. Né? É uma vergonha. Então o culto é formado por 4 elementos. O primeiro deles, o louvor. O segundo deles, a oração. O profeta Samuel disse isso. Longe de mim esteja o pecar contra Deus, deixando de orar por vós outros. Então, louvor, oração, dízimos e ofertas. Assim como o louvor, a música, a adoração, é uma dívida que nós temos com Deus, assim como a oração também é uma dívida que nós temos com Deus, dízimo e oferta também é uma dívida que nós temos com Deus. Se você se você louva, se você ora, se você está atento à pregação e você não dizima e oferta, você não está oferecendo um culto completo a Deus. Se você louva, se você ora, se você dizima e oferta, mas você não presta atenção na pregação da palavra, você não está oferecendo um culto completo a Deus. Se você ora, se você dizima e oferta, se você presta atenção na pregação, mas não louva, você não está oferecendo um culto completo a Deus. Quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Então nós somos chamados para oferecer a Deus um culto completo. Então, nesse culto completo, a parte mais importante, a parte primordial, essencial, é a pregação da palavra de Deus. Mais à frente, Martin Lloyd-Jones diz o seguinte:
No instante em que consideramos a necessidade real do homem, bem como a natureza da salvação anunciada e proclamada nas Escrituras, chegamos obrigatoriamente à conclusão de que a tarefa primordial da Igreja consiste em pregar e proclamar a verdade, a fim de mostrar a verdadeira necessidade do homem e demonstrar o único remédio, a única cura para essa necessidade. Em outras palavras, o que Lloyd Jones disse foi: o homem, o ser humano, possui uma necessidade real. Essa necessidade real não é suprida por outra coisa que não seja a pregação da palavra de Deus. Então, nós precisamos ter sede da pregação, sede da palavra de Deus. E por fim, na aula de hoje, uma confusão sobre o propósito da própria igreja. Por isso eu quero recomendar aqui, como eu sempre digo, né? Eu quero recomendar fortemente esse livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Porque muita gente acha que uma igreja saudável é marcada simplesmente por comunhão. A gente chega e todo mundo se dá bem, a gente ri e revê pessoas queridas, e num clube de fim de semana isso também acontece. E clube é uma coisa, igreja é outra coisa. Em um clube, você também encontra pessoas legais. Em um clube, você também encontra um ambiente agradável. E quando você sai de um clube e volta para casa, você também sai se sentindo bem. Pessoas que vão para um show, quando chegam lá, encontram um ambiente legal, pessoas bacanas, e voltam para casa se sentindo bem. Então, essa síndrome, como eu falei agora há pouco, esse zeitgeist, esse espírito da nossa época, esse hedonismo, onde as pessoas procuram o seu contentamento, o seu alto prazer, faz com que essas pessoas comecem a buscar na igreja aquilo que elas esperam encontrar em um clube, aquilo que elas esperam encontrar em um show. E por isso tem tanta gente transformando a adoração em show. Por isso que tem tanta gente modificando, inclusive, a estética de uma igreja, para que a igreja se torne mais agradável às pessoas, para que as pessoas não comecem a procurar num show, para que as pessoas não comecem a procurar num clube aquilo que elas gostariam de achar na igreja. Só que os propósitos são diferentes. As práticas são diferentes. E o objetivo final é diferente. Então eu quero recomendar a você, compre esse livro, leia esse livro. Esse tem sido um livro-texto, um livro de cabeceira para os líderes da nossa igreja. Pelo menos nós temos recomendado isso. As 9 marcas de igreja saudável, o autor já começa dizendo que essas não são as únicas. Muito provavelmente, ao estudar sobre igreja, você vai encontrar outras marcas da igreja. Tá? Essas não são as únicas, mas são as principais. A primeira marca, e eu vou abrir aqui no índice para nós irmos acompanhando, a primeira marca de uma igreja saudável, a primeira e principal, isso está de acordo com o livro do Lloyd Jones, Pregação em Pregadores. Isso está de acordo com um livro muito bom também, que o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu, que é a tese de seu doutorado, né? Pregação expositiva, é exatamente essa. A marca principal de uma igreja é a pregação expositiva. Por quê? Porque o pastor que prega expositivamente, ele não tem como manipular a mensagem. O pastor que prega expositivamente, ele não tem como ficar mandando recadinho indireto do púlpito. O pastor que prega expositivamente, ele não tem como subir no púlpito e ficar falando aquilo que ele acha na tentativa de manipular a cabeça das pessoas que estão sentadas ali, para construir o seu império pessoal e particular.
Pastores que não pregam expositivamente correm esse risco de subir no púlpito para falar o que quiser. Eu sei de pregadores, né, que enfrentam uma tremenda luta durante a semana porque não sabem o que é que vão pregar. E aí vão assistir o noticiário, vão ler revistas, vão procurar coisas na internet e acham um tema, é o tema da moda, e vão falar sobre aquele tema. É uma pregação temática. E essa pregação temática nem sempre tem relação direta com aquilo que Deus quer falar por meio da Sagrada Escritura. E aí eles sobem no púlpito e são muito bons com as palavras. E seguem até um argumento aparentemente lógico e convincente. E durante um tempo, eles conseguem manter a sua plateia, eles conseguem convencer o seu auditório durante um tempo, mas vai chegar um momento em que aqueles que são filhos de Deus de verdade, um momento em que aqueles que têm fome e sede da palavra vão sentir fome. Da mesma forma que a ovelha vai sentir fome da palavra, os bodes também vão sentir fome de um certo tipo de comida. Então, ao mesmo tempo que a pregação expositiva filtra as pessoas que ficam na igreja, do mesmo jeito que a pregação expositiva vai peneirando, vai selecionando quem fica na igreja, a pregação para atrair essas pessoas e manter essas pessoas, a pregação expositiva também expulsa essas pessoas da igreja. Essas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Essas pessoas que não estão, de fato, interessadas naquilo que a palavra diz. Elas estão interessadas naquilo que elas querem ouvir. Então, a pregação da Sagrada Escritura vai filtrar quem fica e quem sai da igreja. É a primeira ferramenta para produzir saúde na igreja. É a pregação expositiva. A segunda é uma teologia bíblica. Toda igreja tem teologia. Até aqueles que dizem, não, esse negócio de estudar teologia, isso é coisa de homem, estudar teologia deixa a gente frio. Até as pessoas que dizem isso já é uma teologia. Uma teologia distorcida. Uma teologia equivocada, mas já é uma teologia. Então a primeira marca, pregação expositiva. A segunda marca, teologia bíblica. A terceira marca, um entendimento claro do que é o evangelho. A quarta marca, um entendimento bíblico do que é conversão. Por isso que eu gastei tanto tempo. Investi tanto tempo em nossa escola bíblica falando sobre a esquecida salvação em nossos dias. Porque tem muita gente na igreja que está na igreja por N razões, só não está pela razão bíblica. Tem muita gente carregando Bíblia debaixo do braço sem ter nascido de novo. Então é preciso que haja um entendimento claro, um entendimento bíblico do que é conversão. Um entendimento bíblico do que é evangelização. Evangelização não é ação social, não é da cesta básica, não é da roupa. Evangelização é pregar o evangelho. Inclusive, entregar folheto não é evangelizar. Aquele folheto que a gente entrega, ele possui porções da palavra de Deus. Entregar folheto não é evangelizar, é divulgar, é fazer uma divulgação. E divulgar é diferente de evangelizar. Evangelizar é abrir a Bíblia e explicar com clareza aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, o entendimento bíblico da evangelização é a quinta marca. A sexta marca, um entendimento bíblico da membresia da igreja. Tem gente que não sabe o que é ser membro de uma igreja. Tem gente que acha que é simplesmente chegar e assistir um culto. Não. Quem apenas chega e assiste o culto está congregando em algum lugar. Membro quer dizer, é uma parte daquele corpo. Um membro, ele se alimenta. Por exemplo, esse dedo é um membro do meu corpo. Ele se alimenta daquilo que eu como.
mas ele também tem uma função no corpo. Ele não está aqui de enfeite, ele está aqui para servir esse corpo. Quantas vezes eu já usei esse dedo, essa mão, só nessa aula? Pegando o livro, passando página, até apoiando minha cabeça. O membro do corpo tem uma função no corpo. Membros da igreja que só querem receber e não estão respondendo à igreja, não estão servindo à igreja, não estão sendo membros, estão sendo congregados, é diferente. E normalmente, as pessoas que mais reclamam, normalmente, as pessoas que mais estão insatisfeitas são aquelas que não estão fazendo nada. E por quê? Porque, em primeiro lugar, elas não estão satisfeitas nem consigo mesmas. Que dirá com os outros. Então, nós vamos trabalhar à medida do tempo também o que significa ser membro da igreja. A 7ª marca de uma igreja saudável, disciplina na igreja. Uma igreja que não tem disciplina não é uma igreja saudável. A 8ª marca, o interesse pelo discipulado e pelo crescimento. E a 9ª marca, liderança bíblica na igreja. Então nós precisamos constituir essas marcas na igreja para que a igreja seja de fato saudável. Irmãos, nós já estamos aqui com 1 hora de aula. Estamos encerrando essa aula hoje. Na próxima aula, nós continuaremos tratando desse assunto, a igreja no século XXI, para nós entendermos com mais clareza, de fato, o que é uma igreja. Para você ter uma noção clara daquilo que nós somos, de como nós nos comportamos, qual é a nossa prática do dia a dia, quais os objetivos que nós queremos alcançar. Tudo isso nós estamos fazendo dentro da nossa realidade atual, dentro do nosso contexto, no século XXI. Então eu espero que você nos acompanhe nessa caminhada, eu espero que você continue conosco nessa jornada, porque tem uma trilha para nós caminharmos juntos, para nós irmos entendendo uns com os outros quais os propósitos que Deus estabeleceu para a igreja em todas as eras e, no nosso caso, no século XXI. Deus te abençoe, receba um grande abraço e um cheiro no seu coração.